Agora, vamos conversar um pouquinho hoje, né? Quem são os profetas? O que é um profeta? Alguém chega para você e fala: irmãos, nós precisamos profetizar sobre a pátria brasileira. Sim. Profetizar o quê? Né? Segundo lugar, que autoridade eu tenho para profetizar? Terceiro lugar, o momento de profetizar? Porque eu posso profetizar, eu sou um profeta? Então veja, quanta confusão existe, porque algumas palavras estão sendo usadas nos dias de hoje. Mas vamos partir do princípio. Você pega a Escritura Sagrada e pergunta: quem é o profeta? Quem são os profetas? Não é? Nós temos aqui alguns descritos na Escritura, na Bíblia Sagrada. Quem são os profetas? Estão aí descritos na Bíblia Sagrada. Então, vamos falar o nome de alguns profetas que têm um livro escrito na Bíblia Sagrada? Me diga algum aí, por favor. Isaías, quem outro? Jeremias, outro? Malaquias, Daniel e um monte. Ageu, Naum, Abacuque, não é verdade? Quem eram esses homens? Qual era a função desses homens? Então vamos partir daí. A palavra, irmãos, ela não existia escrita como nós temos hoje. Não existia a palavra escrita. A palavra, ela era passada por gerações. A palavra, ela era continuada por gerações. E chegou um momento da história em que Deus começou a usar homens para que esses homens pudessem entregar a palavra, apresentar a palavra. Esses homens foram então chamados de profetas. Quem era o profeta? O profeta era a boca de Deus. Era aquele que trazia a Escritura Sagrada e apresentava a Escritura que não estava ainda no papel como nós temos aqui. Então vamos lembrar alguns profetas. Vocês falaram o nome de alguns, mas tem outros que são anteriores. Elias, Eliseu, Micaías, né? Foram profetas que Deus levantou. O próprio Samuel, que foi sacerdote, profeta, ele acumulou algumas funções e dentre elas ele é um profeta de Deus. Era um homem que Deus usava para anunciar o seu desígnio, ou seja, anunciar a vontade de Deus, anunciar os planos de Deus para um povo que ele, o Senhor, o Deus, selecionou. Separou para si. Então esses eram os profetas. E foram homens que Deus foi usando. Um pouco antes da manifestação de Jesus, Deus usou um homem para que, citando uma profecia do Antigo Testamento, falasse a respeito do Cristo. E esse homem, um evangelista, ele é considerado também um profeta. O nome dele é João o Batista. Ele falou: olha, eu estou batizando aqui com água, é o batismo do arrependimento, era um batismo judaico. Mas aquele que vem após mim, esse aí, que eu não sou digno de atar a alça das suas sandálias, esse aí, ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E vem Jesus, se dirige até João e fala: eu preciso ser batizado por você. E João se resiste, fala: não, como assim? Fala: eu preciso ser batizado por você, porque a Escritura, ela precisa se cumprir. As Escrituras precisam se cumprir. Então eu tenho que passar todos os processos. E um dos processos qual é? Descer as águas, cumprindo aquilo que havia sido, inclusive, falado e anunciado nos profetas. Então, meus irmãos, Cristo diz que os profetas terminaram em João. As profecias terminaram em João. Por quê? Porque as profecias, elas falavam, anunciavam a respeito do Cristo. Quando o Cristo se manifesta em carne, vive entre nós, Ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva, é o verbo que se fez carne, ele se apresentou em nosso meio, ele esteve conosco, e agora ele, depois de morto, ele ressuscita. Então a obra de Cristo, ela se torna completa. Não há mais a necessidade do profeta falar. Por quê? Porque o ápice da profecia, o máximo da profecia, acontece com a manifestação de Cristo, sua morte na cruz e a sua ressurreição. Talvez você no seu coração esteja pensando: mas eu conheço uma pessoa que é profeta. Profeta é quem declara a palavra, irmãos.
Quem declara a palavra é profeta. Ah, mas tem uma pessoa aí que ora e fala assim, então você está falando de alguém que tem o dom da profecia, é isso? Tem uma diferença muito grande? Eu não vou entrar muito no mérito da questão, até porque quem assistiu aí o Quarta Convida, eu contei um pouquinho sobre isso aí. Então, não vou entrar muito no mérito da questão, né? Mas o profeta acabou, irmãos, não tem mais profeta hoje. Tem pessoas que são usadas com dons. Dentre os vários dons que nós temos na Bíblia, tem o dom da profecia. Tá? Ah, mas eles são bocas de Deus? Podem até ser. Deus pode falar com você. Vamos lembrar. Em primeiro lugar, Deus fala com você através do quê? Da Escritura Sagrada. Você pode estar lá num sonho, dormindo, e Deus pode falar com você. Como eu disse hoje de manhã, Deus pode falar com você com uma voz audível, como uma voz que você está ouvindo eu falar aqui no microfone e está saindo nos alto-falantes. Então Deus pode falar com você de diversas formas. Tá? Agora, a forma principal e básica e a forma direta de Deus falar é através da Escritura Sagrada. Aliás, tudo que você ouve, você vai conferir com a Escritura Sagrada. Vírgula, voltando então para o exercício do profeta. Quem era então o profeta no Antigo Testamento? Era esse homem que Deus usava, essa mulher que Deus usava para, como não havia a palavra escrita, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a palavra do Senhor a estas pessoas, ao povo de Israel, ao povo que Deus havia escolhido para conduzir o povo. E Deus usou esses homens principalmente para falar a respeito da manifestação que viria. Qual manifestação? Olha, há um prometido, há um Messias, há um ungido. A palavra Mashiach no hebraico significa ungido. O ungido virá. O ungido virá. E em cima de todas as promessas, desde você pegar o capítulo 3 de Gênesis, o verso 15, vai lá falar sobre o descendente. Esse descendente é aquele que pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse? É o ungido. É aquele que viria para mudar a história do homem, mudar a história do mundo. É interessante que até na história secular que você estuda, as pessoas dividem, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso nós usamos uma expressão, que Cristo ele veio realmente dividir a história. Então antes dele, Deus usou esses homens que anunciavam, que traziam a profecia, que traziam a promessa, olha, o Cristo virá para resgatar Israel, para resgatar os homens dos seus pecados, dos seus erros.